O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Muita paz a todos. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, e vamos hoje falar sobre metempsicose. É um prazer estarmos aqui no canal do YouTube da nossa casa do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, que tanto nos acolhe com carinho e amor. E vamos falar no livro dos Espíritos, nas questões 611 a 613, que fala sobre esse assunto, metempsicose. Mas antes da gente adentrar esse assunto, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Muita paz para todos, então vamos à nossa prece, mantendo nossos pensamentos elevados a Jesus, nosso irmão maior, a Deus, nosso Pai, espiritualidade boa e amiga. Agradecemos, Senhor, por estes momentos em que estamos aqui reunidos em Seu nome. Que possamos, a cada instante, aprendendo, colocando em prática os Seus ensinamentos em todos os momentos de nossa vida, na nossa vida diária, em todos os lugares que estivermos. Que possamos fazer o melhor possível, sendo um instrumento de Sua paz, como diz a oração de São Francisco. Que o Senhor possa envolver a cada um de nós, encarnados e desencarnados, trazendo paz e serenidade aos nossos corações, para que possamos continuar em nossa caminhada evolutiva. Possamos fazer um estudo em que possa ser bem compreendido por todos. Obrigada por tudo, Senhor, e permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, nós vamos falar então de metempsicose. O que é metempsicose? E no Livro dos Espíritos esse tema está nos itens 611 a 613, que é o livro principal da doutrina espírita, que nos fala em geral, de um modo geral, da nossa doutrina espírita. Mas nós encontramos no site O Consolador, né, do autor Astolfo de Oliveira Filho, nós encontramos falando sobre metempsicose, só para a gente iniciar e depois a gente vai às questões do Livro dos Espíritos, né? E aí falando da metempsicose, que ela vem do grego metempsychoses, e pelo latim metempsicose. E é o nome que se dá em filosofia à doutrina que ensina que uma mesma alma pode animar sucessivamente corpos diversos, de homens, animais ou vegetais. Essa doutrina da metempsicose, ela é de origem indiana. E da Índia, essa crença passou para o Egito, de onde Pitágoras, né, ele levou para a Grécia. E seus discípulos ensinavam que o espírito, quando está liberto dos laços do corpo, segue para o império dos mortos, onde permanece à espera em um estado intermediário. Aí a gente vai encontrar algumas situações aqui bem semelhantes ao que a doutrina nos fala. A doutrina nos fala desse estado intermediário entre uma encarnação e outra, que é o estado de espíritos errantes, né? A erraticidade, ou seja, no plano espiritual, esse período intermediário entre uma e outra encarnações. Metempsicose, a gente pode ver que ela tem uma semelhança à teoria da reencarnação, o dogma da reencarnação, porém com uma diferenciação, que na metempsicose, ele nos fala que os espíritos eles vão animar corpos de homens ou de animais, né, até que transcorra o tempo de sua purificação e possa retornar à fonte da vida. Ou seja, até eles se tornarem espíritos puros, ele vai então poder encarnar em diversos corpos diferentes e em espécies diferentes. E existe entre a metempsicose indiana e a doutrina da reencarnação, né, tal como, né, nos é ensinada pelo Espiritismo, uma diferença então essencial, que a metempsicose ela admite a transmigração da alma para o corpo dos animais, né, o que seria uma degradação. E na doutrina espírita, nós entendemos que os espíritos, né, que falam para nós, que colocaram para Kardec todos esses ensinamentos, que a reencarnação ela é um processo progressivo, incessante, que o homem é um ser criado simples e ignorante, lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, né, e que é um ser evolutivo. Então, ele vai evoluindo, nós vamos evoluindo. Então,
passamos pelos reinos da natureza, né? O princípio inteligente passa pelos reinos da natureza, né? Essa energia, enquanto princípio inteligente, vai passar a vivenciar essas experiências nos diversos reinos da natureza, mineral, vegetal, animal. Porém, né, quando o espírito adentra a fase hominal, em que ele conquista razão, raciocínio contínuo, né? Pensamento contínuo, onde aí a sua moralidade se apresenta mais forte, mais contundente, ele conquista livre-arbítrio, não há um retorno ao mundo vegetal nem animal. Aí a nossa existência passa a ser a de espíritos, né? E na doutrina espírita, Kardec coloca para a gente diferenciar até com E maiúsculo, que é quando adentramos o reino nominal, para o nosso crescimento até chegar ao reino angélico, ou seja, de espíritos puros. Então, isso aqui é uma caminhada evolutiva. E já a doutrina da metempsicose, né, embora ela não seja aceita pelo Espiritismo, ela tem sua origem num fato verdadeiro, que é a passagem da alma em seu processo evolutivo pelos reinos inferiores da natureza. E nesse processo, o princípio espiritual, antes de chegar à condição de alma humana, passou um dia pelo reino animal, mas a ele não voltará mais. Quer dizer, então, não vamos ter essa retrogradação, porque ao fazer agora parte da humanidade, não existe nenhuma possibilidade de reencarnar em corpos de criaturas pertencentes aos reinos inferiores, aquele em que hoje ele se encontra, né? Só para a gente poder recordar, nós vamos lembrando que o espírito só chega ao período de humanização depois dele haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação, como é ensinado na obra de Kardec, de Delane e de André Luiz. Então, a lei da reencarnação, no molde do Espiritismo, ela se funda essencialmente na concepção de um processo evolutivo sem retrocesso, implicando assim na impossibilidade da alma humana, o espírito, encarnar em um corpo inferior ao dessa espécie. Então, no momento em que o espírito adentra o reino nominal, ele não mais retorna ao reino animal ou vegetal. Tá? Enquanto que na metempsicose existem, inclusive, vertentes que se fala que pode até retrogradar a reinos vegetais, né? Em que a alma humana pode retrogradar para isso. E na doutrina espírita nós entendemos que não, que há todo um processo evolutivo. E nesse processo evolutivo, a alma não mais retorna ao reino animal. A crença da metempsicose, ela se perde na contagem dos tempos e era amplamente difundida na pré-história e na antiguidade, bastante presente, especialmente nos povos orientais, né? No Antigo Egito, alcançando ainda a cultura da Grécia Antiga e do Império Romano, influenciada principalmente pelo orfismo e pelo pitagorismo, que é aí que Pitágoras trouxe para a corrente filosófica esse entendimento. Então, sendo adotada também por correntes filosóficas como o empedoclismo, platonismo e neoplatonismo, permanecendo até a atualidade incorporada a vários segmentos do budismo e do hinduísmo. Tá? E agora, quanto às referências a Pitágoras, eles dão conta de que ele estava convencido das sucessivas vidas carnais, né? Então, o Pitágoras acreditava na reencarnação. E conforme se lê em filósofos como Aristóteles, Xenófanes, Heródoto e Empédocles. Então, e aí esse último, Empédocles, ele coloca que, a exemplo de vários colegas, escreveu que Pitágoras guardava viva lembrança de fatos de suas vidas pregressas. Uma dessas reminiscências o levava a crer ter sido Eufórmio, um dos heróis helenos da Guerra de Troia, também mencionada no clássico Ilíada, de Homero. Então, o relato comum é de que Pitágoras ele absorveu essa ideia da metempsicose dos egípcios,
desde sua viagem às famosas pirâmides dos faraós, sem, contudo, que se saiba com precisão sobre o caráter dessa crença, uma vez posto que há várias vertentes, tanto no Egito como na Índia e demais Oriente, dessa ideia de ressurgimento da mesma alma à vida física, algumas das quais alegando, sim, a incorporação da alma do homem num corpo de todas as espécies, ao passo que outras excluem os corpos vegetais desse processo reencarnatório. E mais algumas conservam a ideia da reencarnação tão somente dentro do organismo físico humano. Então, aí a gente vai ver que a interpretação da metempsicose, ela está pautada em algumas colocações dentro da lei da reencarnação, com a diferenciação de que na reencarnação é um processo evolutivo em que nós não vamos voltar aí a habitar corpos de animais depois de ter chegado ao corpos humanos, né? A interpretação típica que hoje se dá à metempsicose, envolvendo o regresso da alma humana em um corpo de espécie inferior a título de punição por má conduta, está presente em certas seitas dentro do hinduísmo e budismo, mas não constitui a sua definição genuína e exata. Sua significação original sugere mais uma correspondência com a ideia de metamorfose anímica, da progressão da alma de um estágio inferior para um grau mais elevado sucessivamente. O dogma da metempsicose, como se vê, é baseado na individualidade e imortalidade da alma. Nele encontramos a doutrina dos espíritos quanto à reencarnação. E aí esse estado intermediário de uma duração mais ou menos longa entre as diversas existências não é outra coisa senão um estado errante no qual se encontram os espíritos entre duas encarnações. Porém, entre a metempsicose indiana e a doutrina da reencarnação, tal como ela nos é ensinada hoje, há uma diferença capital. Então, retornando a isso. Primeiro, que a metempsicose admite a transmigração da alma para o corpo dos animais, o que a gente não aceita na doutrina, que seria uma degradação. Em segundo lugar, que essa transmigração só se opera na Terra. E os espíritos, ao contrário, dizem que a reencarnação é um progresso incessante, que o homem é uma criação à parte, da qual a alma não tem nada em comum com o princípio vital dos animais, que as várias existências podem se realizar tanto na Terra como por uma lei progressiva, no mundo de uma ordem superior, e isso, como disse Pitágoras, até que se complete o tempo da purificação, né? Então, nós vamos encontrar no livro Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, de Allan Kardec, Vocabulário Espírita de Prontidão, a Kardec refuta, né, a pecha de que certos antagonistas punham sobre a doutrina da reencarnação oferecida pelos espíritos, naquele movimento espiritualista do século XIX, tipicamente genético, de que o reencarnacionismo seria uma mera reviviscência da vida da antiga metempsicose. Né? E aí não é isso. Né? Então, é a explicação que Kardec vai dar, que certas pessoas dizem que o dogma da reencarnação não é novo, que foi ressuscitada de Pitágoras. Nunca dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. Sendo uma lei da natureza, o espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, e nós sempre nos esforçamos para provar que encontramos traços dele na mais alta antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e egípcios, entre os quais ela existia desde tempos imemoriais. Então, portanto, a ideia da transmigração das almas era uma crença popular admitida pelos homens mais eminentes. E de que modo eles adquiriram? Por revelação ou por intuição? Não sabemos, né? Contudo, né, o que acontece? Nós vamos encontrar esse ensinamento dentro da doutrina espírita como um ensinamento que é progressivo, né? Então, ele foi dado, e como é que esses espíritos tiveram conhecimento disso? Ainda não sabemos como foi revelado para nós, né? Contudo, seja como for, uma ideia não atravessa
os tempos, nem é aceita pelas inteligências da elite se não tiver algo de sério, né? Então, assim, a antiguidade desta doutrina seria mais uma prova do que uma objeção. Todavia, como se sabe ontem, entre a metempsicose, né, também, né, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há essa profunda diferença, né, que os espíritos rejeitam da maneira mais absoluta, a transmigração do homem nos animais e reciprocamente. Então, o que acontece? A doutrina espírita coloca que a ideia da transmigração das almas, ela existe há muito tempo, não é de agora. Porém, nós vamos entender que entre a metempsicose, que fala sobre a transmigração das almas, tanto para humanos como para a espécie animal, ela não existe assim. O que existe é que passamos pelos gênios, progredimos, chegamos à alma humana, até atingir essa alma humana, e depois não há mais retrocesso. Tá? O espírito ele pode até ele estacionar no seu aprendizado, né? Ele repetir várias vezes a mesma posição, a mesma situações para o seu aprendizado que ainda não foi concretizado, que ainda não foi adquirido. Então, ele pode ficar um tempo até estacionado nessa evolução. E será um tempo dado por Deus. Porém, ele vai ter que, em algum momento, novamente reaprender. Então, novamente, partir para o seu aprendizado e evolução, porque nós estamos guiados pelas leis divinas, e lei de progresso é uma lei divina, né? Então, vai ser sempre constante essa progressão. Então, no momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, não tem mais relação com seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerentes à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal e, por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. Está na questão 611 do Livro dos Espíritos, tá? A resposta que os espíritos deram para a questão da metempsicose. Na questão 612, o espírito, aí o Kardec coloca para os espíritos. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se no animal? Isso é para a gente poder entender. E aí os espíritos colocam que não, que isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda, né? O rio, aí como eles colocam aqui, os espíritos colocam para nós, o rio não remonta à nascente. Ou seja, aquilo que progrediu, ele não vai mais voltar atrás, né? Aí, na questão 118, quando fala assim, o que é o retrogradar, né? Ver aí a questão 118, então, os espíritos podem degenerar? E aí os espíritos colocam, não. À medida que eles avançam, compreendem que o que os afasta da perfeição. Quando o espírito concluiu uma prova, adquiriu conhecimento e não mais perde, pode permanecer estacionário, mas não retrogradar, como nós falamos. Então, nós podemos até ficar um tempo sem haver uma progressão, dar uma estacionada, né? Dentro das nossas rebeldias, dentro das nossas dificuldades ainda, né? Mas depois nós vamos ter que caminhar, continuar na nossa caminhada. Mas isso não quer dizer que nós vamos retrogradar, tá? Só para a gente poder entender bem essa questão. Agora, a metempsicose e a reencarnação, elas têm o mesmo princípio no sentido de dizer que falam do quê? Da transmigração das almas. Então, está se falando de que a vida continua, que a alma é imortal, que habita vários corpos. Porém, né, conforme chegamos à questão de sermos a espécie humana, nós vamos habitar novos corpos humanos. Nós estaremos nesse processo, né, de crescimento.
pois vamos em cada encarnação adquirindo mais conhecimentos, tanto intelectuais como moral, né? Como a nossa moral, para que nós possamos chegar até a nossa pureza, a nossa plenitude como espíritos. Então, isso é um processo de evolução, um processo progressista, tá? E nesse processo sendo progressivo, ele vai continuar indeterminadamente, porque é uma lei divina. Existe uma ideia de que, muitas vezes, os espíritos no Egito, os espíritos viam aqueles faraós que tinham errado, que tinham cometido vários erros no momento em que estavam como faraós, como governantes, e que eles viam hoje eles como escravos, né? Ou seja, como servos naquele lugar até onde foram um dia faraós. Isso dentro da lei de causa e efeito. E aí, muitos tinham a concepção de que havia tido ali uma retrogradação, ou seja, que eles retrogradaram, que estavam agora como animais. Por quê? Porque naquela época se via a escravidão como sendo uma passagem, né? Um momento em que o ser humano deixava de ser humano para ser um animal, como se isso fosse possível, gente, né? O escravo humano era o escravo humano, estava sendo dominado naquele momento, mas não que ele tivesse se transformado num animal, mas era uma ideia, né, que poderia ser entendida. Porém, nós não sabemos se isso é real ou não, tá? Mas agora, em termos de metempsicose, a gente tem certeza que não existe essa retrogradação. O que existe mesmo é que há um processo evolutivo, né? Mas que a metempsicose está falando daqui, de transmigração das almas. Né? Então, vamos entendendo só esse inicial. E aí, na lei da reencarnação, nós vamos entender que isso tudo é um processo de crescimento. Estamos aqui com o quê? Com o objetivo de crescer, de evoluir, de fazermos parte do trabalho de Deus. Então, estamos aqui para crescermos como espíritos que somos, como seres imortais, né? Até chegarmos o momento em que não mais precisaremos encarnar nesse processo reencarnatório de crescimento, de evolução, mas sim podemos vir para ajudar nossos companheiros, sermos espíritos enviados por Deus para ajudarmos aqueles companheiros que estão necessitados da nossa ajuda, como professores, como exemplos a serem seguidos. Então, isso tudo faz parte desse processo. Na questão 613, Kardec pergunta para os espíritos: por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? E aí os espíritos colocam: reconhecemos esse sentimento intuitivo nessa crença como em muitas outras, mas como essas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Ou seja, nós muitas vezes trazemos as ideias, né, que até estão corretas, porém, em alguns casos, a gente acaba fazendo uma interpretação, colocando ideias nossas e que essa interpretação acaba saindo do caminho correto, né? E aí, no comentário de Kardec, que a gente vai ler só um trechinho, a metempsicose ela seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza. Mas é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. Então, nós vamos só ler esse trechinho para que a gente possa entender isso, né? Se fosse uma ideia de transmigração das almas, crescimento, seria verdadeira, né? Mas no sentido de retrogradar, aí terminou a parte que seria considerada verdadeira dentro do entendimento. E nós vamos encontrar em Gênesis, né, no capítulo 11, Gênesis espiritual, a reencarnação dos espíritos, no item 23,
Kardec coloca para nós: tomando-se a humanidade no grau mais ínfimo da escala espiritual, como se encontra entre os mais atrasados selvagens, perguntar-se-á se é aí o ponto inicial da alma humana. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, suas primeiras faculdades. Esse seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual do animal para o homem, como há filiação corporal. Este sistema, fundado na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, forçoso a convir, à justiça e à bondade do Criador. Dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais que deixam então de formar uma categoria de seres deserdados para terem no futuro que lhes está reservado uma compensação a seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, são os atributos especiais de que ele se apresenta dotado ao entrar na humanidade, atributos que o transformam, tornando um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga que lhe deu origem. Por haver passado pela fieira da animalidade, o homem não deixaria de ser homem. Já não seria animal, como o fruto não é a raiz, como o sábio não é o feto informe que o pôs no mundo. Mas este sistema levanta múltiplas questões, cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui, como não é o exame das diferentes hipóteses que se têm formulado sobre esse assunto. Sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele, porventura, passado, tomamo-lo, ao entrar na humanidade, no ponto em que, dotado de senso moral, de livre-arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos. Então, vamos começar daqui, né? Vamos imaginar que a alma humana, tá? Que é ao adentrar a humanidade, a ser humano, que aí ele está revestido aqui com senso moral, livre-arbítrio, e desse progresso aqui vai continuar, né, a sua progressão, o seu crescimento. Esperamos que tenha ficado assim, mais ou menos entendido, mais dúvidas, voltamos lá no Livro dos Espíritos, né? Procuremos na Gênese, que vai dar continuidade a falar sobre esse assunto, para que a gente possa entender bastante. E só para a gente entender que metempsicose, ele fala sobre a transmigração das almas, e dentro da doutrina espírita, a lei de reencarnação vai falar sobre a transmigração das almas também. Porém, a nossa semelhança termina quando a metempsicose diz que nós podemos encarnar nas diversas espécies, nos diversos gênios, tanto sendo humano e voltando a ser animal. Então, aí a gente, dentro da doutrina espírita, os espíritos discordam dessa ideia e colocam que não, que depois de adentrar a alma humana, ela conquistar os atributos humanos, ela não mais retorna à animalidade, tá? Então, só para a gente entender bem isso. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, por esses momentos de estarmos juntos, e que possamos cada vez mais entender a doutrina espírita, cada vez mais o Evangelho de Jesus, para que possamos fazer melhor a cada instante, nos moralizando, para que possamos progredir como espíritos que somos. Muito obrigada a todos, e vamos então para a nossa prece de encerramento. E assim, Senhor, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, ao Senhor Jesus, nosso Mestre, ao modelo dado por Deus para o nosso progresso, para servir de exemplo para todos nós, que possamos seguir esse caminho que Jesus traçou, esse norteador através do seu Evangelho, que nos mostra o caminho a seguir para como espíritos que somos. E agradecemos a Deus por tudo que nos tem dado, todas as oportunidades, a oportunidade de estarmos aqui encarnados, e que possamos cada vez mais aprender
crescer e evoluir como espíritos que somos. Que o Senhor envolva todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, chegando em cada ponto do universo, envolvendo a cada um de nós que estamos aqui e aqueles que já se encontram no plano espiritual, para que nós possamos ter serenidade e possamos querer mais bondade. E tenhamos a prática constante do amor em nós e para os nossos irmãos, para que o mal possa diminuir e até acabar e extinguir na Terra. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que o Senhor permaneça conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então, muito obrigada a todos e que Jesus possa continuar conosco hoje e sempre.